Olá, bom dia, eu sou Elismar, aluna da UFPB Visual. Estou aqui para apresentar um trabalho sobre tuberculose, aqui escrito na lousa. Também estou com alguns cartazes aqui de alerta sobre a tuberculose, mas algum que eu falarei posteriormente. Tuberculose. A tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa. Ela se passa de pessoas para pessoas. A forma mais grave da doença é a tuberculose miliar. A tuberculose miliar é a forma mais grave da tuberculose. Atinge de forma preferencial os pulmões das pessoas, afetando também alguns outros órgãos. Pode ser o coração, o sistema linfático, o sistema nervoso central, o aparelho genitários e o aparelho gastrointestinal. Entre outros que eu poderia citar também a pele, algo que a gente não imaginaria que a tuberculose também pudesse afetar. Com relação à importância dessa doença, acontece o quê? Que essa doença ela está associada com a infecção do vírus da SIDA, que é o VIH, também conhecido como AIDS ou HIV. Isso é uma das importâncias dessa doença, por estar associado a esse vírus. E também uma outra que é pela emergências TIPs, que são resistentes às medições antibióticas utilizadas. Ou seja, os antibióticos que a pessoa usa, ela é resistente a esses antibióticos. Isso é uma da importância dessa doença. Com relação às suas principais características, o que eu vou dizer sobre isso? A tuberculose, ela é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculose. E também conhecido, uma forma mais clássica de conhecer, é o bacilo de Koch. Por que esse nome? Bacilo de Koch. Porque foi um bacteriologista alemão que foi o primeiro a descobrir essa doença. Isso foi por volta de 1882 que Albert Hofmann descobriu essa doença. Ele foi o primeiro, como eu disse, a identificar a Mycobacterium tuberculose como sendo o agente da tuberculose. Essa tuberculose é uma bactéria que pertence à família dos Mycobacteriaceae e que tem morfologia baciliar ou cocobaciliar. Por isso também bacilo de Koch. O que acontece? As paredes celulares dessa Mycobacterium tem particularidade de possuir cerídeos, ácidos micóticos, que impossibilita a coloração do sangue. Para isso é necessário uma técnica. Qual é essa técnica? É a técnica de coloração especial, também com o nome meio aqui diferente, que é Ziethenile. Eu acredito que é assim. É Ziethenile. IEELSON. Essa é a técnica usada para fazer essa coloração. O que acontece? Ela vai corar de vermelho, funcinas concentradas, resistente à descoloração. Aí o que acontece? Nessa coloração ela é solúvel a ABNE, que é álcool mais HCl. E por esta razão é que são designada bacilo álcool ácido resistente. O que acontece? Como que a pessoa adquire essa doença?
essa doença ela é adquirida, ou seja, transmitida através de pessoas para pessoa, através da respiração. A pessoa infectada, ela vai com gotículas, libera gotículas de vírus no ar. Aí, através da respiração, essa outra pessoa vem e injeta esse vírus. A tosse e o espirro são conhecidos como uma dos sintomas da reação mais rápida e mais frequente é a tosse. Até mesmo pode chegar a ter emissão de secreção. Acontece também que grande número de partículas infecciosas pode causar doenças em indivíduos suspectivos, ou seja, que tem baixa imunidade, são suspectivas a essa doença. Pessoas com baixa imunidade é que são mais frequentes a pegar essa doença. Como que essa doença se desenvolve? Como eu disse sobre a imunidade, a pessoa com a imunidade baixa, o organismo dele não consegue se defender desse vírus que ele pegou. De tal modo que essa pessoa que com menos imunidade, resistente ou comprometida, ou até mesmo uma pessoa comprometida já com alguma outra doença que baixou sua imunidade, ela está mais propícia a pegar essa doença e essa doença evoluir. Isso e o que mais? Após a transmissão desse bacilo, ocorrerá o seguinte: uma dessas situações seria a pessoa, o anticorpo da pessoa eliminar, o anticorpo seria eliminar essa bactéria. Ou, outra coisa, poderia a bactéria se desenvolver, mas sem causar a doença, esse bacilo. Ou a tuberculose se desenvolver, seria a tuberculose primária, a primeira. Ou também poderia acontecer da pessoa, da ativação da doença tá na pessoa, e só depois de vários anos ela se ofender, ou seja, se desenvolver. Já seria a tuberculose pós-primária. Alguns pacientes podem apresentar os sintomas, ou outros podem ser ignorados, imaginando que aquela tosse, aqueles espirros seria apenas uma gripe. Tosse seca, contínua, apresentando posteriormente uma secreção e com duração de mais de 4 semanas. Tem que ficar atento a essa parte. 4 semanas de duração de tosse, a pessoa já tem que procurar fazer o exame para saber se ela está com tuberculose. Outra coisa também muito importante, às vezes, a gente fala, não estou gripada, não estou sentindo fome. A falta de apetite é um dos sintomas. Rouquidão também é um dos sintomas. Inclusive, há uns 3 dias atrás eu gripei e tô com esse rouquidão. Aí eu até comentei com o pessoal da minha família. Será que eu tô fazendo trabalho sobre tuberculose e eu tô com o vírus? Que eu tô com tosse e tô com rouquidão. Mas acredito eu que não seja apenas uma gripe, mas vou ficar atenta a esses sintomas. Voltando ao assunto, dificuldade na respiração também, eliminação de sangue e acúmulo de pus pulmonares no pulmão são características em casos mais graves. No caso, a pessoa já está escarrando sangue, e também no caso dos exames mais complexos, a pessoa já apresentar pus nos pulmões. Entretanto, nos sistemas imunológicos é capaz de eliminar a maioria dos bacilos normalmente. Ele consegue evitar a multiplicação do micro-organismo em até 90%. Por isso que às vezes a gente nem repara essa parte de saber como que o nosso sistema imunológico está.
se nosso sistema imunológico está bem, se está baixo, tratar de comer os nutrientes que nos favorecem ao desenvolvimento desse nutriente, até mesmo no caso de medicamentos, se for o caso. Nos casos em que o bacilo de Koch escapa das defesas do sistema imunológico, a tuberculose poderá se manifestar logo após a infecção, após vários anos. Eu tenho como macete, digamos assim, quando eu estudava, a minha professora de biologia, Maria Amélia, dizia o seguinte, que nosso sistema imunológico seria comparado como uns soldados de defesa. Acontece o quê? A bactéria vem nos atingir. Nosso sistema imunológico seria esses soldados que iriam exterminar essa doença. Se acontecer de algum desse vírus conseguir driblar o nosso sistema imunológico, que seriam os nossos soldadinhos, a doença vai passar. E quando essa doença passa, ela vai evoluir. A pessoa não conseguir bloquear, nosso sistema não conseguir bloquear esse bacilo. Aí vai acontecer, ele vai se dividir, vai romper as células e vai, que está fagocitando e provocar uma reação inflamatória muito intensa em vários tecidos à sua volta. O pulmão, ele vai reagir, ele reage a essa inflamação produzindo muco e suja a tosse produtiva. Essa tosse é porque o nosso pulmão está tentando expulsar essa bactéria. Com o bacilo destrói a estrutura alveolar, formam-se cavernas nos tecidos pulmonares. Vasos sanguíneos se rompem. Por isso a tuberculose pulmonar. Frequentemente a presença de tosse, com eliminação de catarro, como eu já tinha dito, mucos e sangues, entre outras. A infecção tem seu início a partir do momento em que o bacilo, que é a bactéria, a partir do momento que o bacilo alcança os alvéolos pulmonares e de lá começa a se espalhar para os módulos linfáticos e em seguida utiliza-se de corrente sanguínea para alcançar os tecidos e para ir para frente ela conseguir atingir o nosso corpo e os demais órgãos que pode ser afetado por essa doença. A partir deste momento, a doença começa a se desenvolver. Com relação aos sintomas, como eu já tinha dito atrás aí alguma coisa, os sintomas dessa doença, o mais clássico mesmo, o mais conhecido seria a tosse frequente. Isso tem que ficar atento. 3 semanas de tosse consecutiva já é sinal de alerta para a pessoa começar a tomar as providências. Febre também, suor noturno, produção de catarro, perda de peso e perda de apetite, fadiga e dor no peito. O diagnóstico. Falando sobre o diagnóstico. Levando em consideração os sintomas, é feita uma radiografia do tórax, para saber como está o pulmão, exames laboratoriais das secreções pulmonares e para maior certeza é feito um teste de Montaut. Esse aqui é um tira-dúvida com relação à tuberculose. O tratamento. Para o tratamento, tem a prevenção com a vacina, porém não é tão eficaz, não é tão seguro. Então tem que dar continuidade com os remédios, complementando também com os antibióticos, combinações de vários antibióticos. De 2 a 3 semanas de terapêuticas para o indivíduo com doenças respiratórias ativas. E o uso dos medicamentos, que poderemos citar o pirocetamida e o exomiazida e o reformicina, que são os medicamentos essa combinação desses antibióticos. Os fatores de virulências. A parede celular, acontece o seguinte, a nossa parede celular é o fator de virulência
importante nessa bactéria, face às suas composições. O ácido micólico protege a bactéria da enzima hidroclíticas de fagossomos. Outro fator é o CORD. Fator CORD. O que acontece? O fator CORD é glicolipídio tóxico para as células dos mamíferos, capaz de inibir essa migração do PMN. Cera D, responsável pela hipersensibilidade retardada. Os danos nos hospedeiros são, na maioria, causados pela oxão do sistema imunitário do hospedeiro. Por fim, vamos focar aqui um pouco nesse cartaz, que é todo junto contra a tuberculose. Se você está tossindo há 3 semanas ou mais, com catarro, febre, frequência de apetite, sono noturno, perda de peso, dores no peito, procure a unidade de saúde imediatamente. Aqui é falando sobre tuberculose, um outro, eu também aqui, para chamar a atenção as semanas. Aqui, como pode ver, um calendário, os dias da semana. A partir da 3ª semana, com tosse, frequentemente, você já tem que começar a procurar o médico. Bom, esse é o meu trabalho, espero que o professor goste.